Distritos, concelhos, freguesias, vilas, aldeias. Se você, assim como eu, já ficou perdido tentando entender como é dividido o mapa de Portugal, vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Jaqueline Maia, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu quis trazer hoje nesse vídeo um pouco sobre a geografia de Portugal para você entender melhor como funciona, como é que acontece a divisão do país. As pessoas vão falando aqui, a gente meio que vai se perdendo em relação a distrito, concelho, o que é uma freguesia, então é disso que se trata esse vídeo hoje. O fato é que as divisões em Portugal são diferentes das divisões no Brasil. No Brasil estamos acostumados com a ideia de estados e municípios, enquanto que aqui em Portugal essa divisão é um pouco diferente. Portugal está localizado no sudoeste da Europa, na Península Ibérica que faz fronteira com a Espanha. O país possui uma bela costa ao longo do Oceano Atlântico e inclui 2 arquipélagos, os Açores, a oeste do continente, e a Madeira, a sudoeste do continente. E o Açores e a Madeira são regiões autônomas, ou seja, elas não fazem parte de Portugal continental, o que significa que cada um deles tem o seu próprio governo e Assembleia Legislativa. Vamos agora para a divisão de Portugal continental. O país é dividido pelas seguintes regiões: Norte, Centro, Alentejo, Área Metropolitana de Lisboa e Algarve. Dentro dessas regiões existiam as províncias, que vamos comparar aqui aos estados do Brasil, só para você ter uma ideia de divisão. As províncias foram a principal divisão administrativa de Portugal durante o Estado Novo, entre os anos de 1933 a 1974. E são elas: Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Extremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. Com a Constituição de 1976, essas províncias perderam a importância a nível administrativo e os distritos se tornaram a divisão mais importante. Mas ainda hoje, muitos portugueses usam as províncias como forma de se localizar. Tanto que aqui em Viseu eu ouvia muito falar em Beira Alta. Era Beira Alta pra cá, Beira Alta pra lá, e eu ficava aqui pensando, mas que negócio é esse de Beira Alta? Então, atualmente, a forma oficial de se referir às regiões são pelos distritos, que ao total são 18. E os distritos é como se fossem os estados brasileiros. E todos os distritos têm o nome da sua capital, que normalmente é a maior cidade do distrito. Sendo assim, os distritos aqui em Portugal são classificados com base na região a qual pertence. E agora eu quero mostrar aqui um pouquinho de cada um para você. No norte temos Viana do Castelo, conhecido por suas paisagens costeiras deslumbrantes; Braga, uma cidade histórica com uma rica herança cultural; Vila Real, cenário de belas vinhas e paisagens naturais; Bragança, com suas fortalezas e arquitetura medieval; e Porto, a segunda maior cidade de Portugal, famosa por seu vinho do Porto, pela Ponte Dom Luís e pelo seu centro histórico. Na região centro ficam Aveiro, conhecida como a Veneza de Portugal devido aos seus canais; Guarda, uma cidade de montanha com vistas espetaculares; Viseu, rica em história e tradições culturais; Coimbra, lá de uma das universidades mais antigas da Europa; Castelo Branco, com paisagens naturais diversificadas e monumentos históricos; e Leiria, uma cidade costeira com belas praias. Já na área metropolitana de Lisboa temos Lisboa, a capital de Portugal, com uma rica história, arquitetura e cultura; Santarém, conhecida por seu patrimônio histórico e gastronomia; Setúbal, que oferece belas praias e paisagens costeiras deslumbrantes. No Alentejo, a região inclui Beja, uma cidade histórica com uma atmosfera tranquila; Évora, com um centro histórico classificado como Patrimônio Mundial da Unesco; e Porto Alegre, conhecida por suas belas paisagens e artesanato local. E por fim, na região Algarve temos Faro, um importante centro urbano e uma porta de entrada para as praias deslumbrantes da região. Vou aproveitar
aproveitar esse momento que falei dos distritos e eu quero saber de você, de qual distrito você é aqui em Portugal, ou se você é do Brasil, de qual estado do Brasil você é, e se você pretende vir para Portugal, para qual distrito você vai. E se você está aí me acompanhando e não está nem em Portugal e nem no Brasil, já deixa aí nos comentários de qual país você está me assistindo. Então deixem aí nos comentários que eu gosto sempre de estar lendo e respondendo a todos vocês. Continuando, aqui em Portugal, dentro dos distritos estão os concelhos, que são as subdivisões desses distritos. Os concelhos aqui em Portugal são como as cidades no Brasil, e ao todo Portugal possui 308 concelhos. Esses concelhos possuem Câmara Municipal, que é o que equivale a prefeituras no Brasil, e alguns desses concelhos são Lisboa, Porto, Viseu, Braga e assim por diante. E dentro desses concelhos estão as freguesias, que é como se fossem os bairros no Brasil. Então agora vamos para um exemplo bem prático. Temos o concelho ou a cidade de Viseu, que fica dentro do distrito de Viseu, que está localizado na região centro de Portugal. E se eu quisesse localizar Viseu por meio das províncias, né, que é o que muito se fala ainda por aqui, eu veria que Viseu está localizada na antiga província da Beira Alta. Agora eu sei o que é essa bendita Beira Alta e não fico mais voando quando falam nela. Por isso é bom estudar um pouco da geografia do país que a gente mora, não é não? E onde que entram as vilas e as aldeias que eu tanto falo e até moro em uma. Assim como as freguesias, as vilas e as aldeias são como os bairros brasileiros. Só que o que vai diferenciar elas é a densidade populacional de cada uma. Para ficar mais claro, as freguesias costumam ser mais extensas e estão normalmente inseridas nas áreas urbanas. Elas possuem até subprefeituras, que são as juntas de freguesia. As juntas de freguesia em Portugal desempenham um papel importante na prestação de serviços de apoio à população. E isso inclui desde atendimento ao público até a gestão de instalações esportivas, educacionais, sociais e culturais. No meu caso, como moro numa aldeia e aqui na aldeia não se tem uma junta de freguesia, nós recorremos a uma junta de uma freguesia que temos próximo aqui e atende a nossa aldeia. Um exemplo de serviço que utilizamos lá foi a obtenção de um atestado de residência ou um comprovativo de morada. Em diversas situações aqui em Portugal, é necessário fornecer uma comprovação oficial do nosso local de residência. Para isso, fazemos uma solicitação na junta de freguesia que emite esse atestado de residência, que nada mais é que um documento oficial carimbado e assinado por uma autoridade local que atesta nominalmente que eu moro em um determinado local em território português. Voltando para o assunto de vilas e aldeias, é bem comum que as cidades pequenas aqui em Portugal sejam classificadas como vilas. Geralmente essas vilas são pequenas, com apenas alguns milhares de habitantes. Elas representam um aglomerado populacional intermediário situado entre a aldeia e a cidade. E a aldeia é uma população normalmente rural com poucos habitantes, isto é um aglomerado populacional de categoria inferior às vilas. E a aldeia também está um pouco mais afastada dos grandes centros. E eu sou suspeita em falar em aldeias, né? Até porque eu moro em uma e eu acho um local muito lindo e super tranquilo. E fica como dica de viagem por Portugal conhecer as aldeias. Muitas delas nos fazem nos sentir em um filme daquele, sabe? Bem medievais, é como se a gente voltasse ao tempo. Tendo falado tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido proporcionar uma compreensão mais clara sobre como funciona essa divisão territorial aqui em Portugal, e a melhor forma de você conhecer, de entender esse mapa é mesmo explorando esse lindo país. Viajando, conhecendo cada lugar que é um mais lindo que o outro, né? Por onde a gente passa, a gente vai se encantando, vai conhecendo novas histórias, cultura, gastronomia. É tentar ir com calma, tentar ir parando nessas vilas, nessas aldeias, para você ir conhecendo um pouquinho de cada lugar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado um pouco mais com esse assunto. E aproveita também para deixar o seu like, isso me incentiva demais. E já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nada. E aproveita também para compartilhar com quem vai gostar de aprender mais sobre esse assunto. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!